These fish can survive for 200 years against all the odds. So can we. Just like everyone else did. I ain't gonna let that happen. O que define um jogo? O que o torna especial? Há quem prefira a diversão pura e dura, e há quem escolha algo mais. Enslaved: Odyssey to the West é aquilo que considera um jogo de autor, ou seja, um jogo longe da perfeição, mas perfeito naquilo que quer transmitir. Uma das mais belas histórias que tive o prazer de jogar, e um dos jogos mais injustamente esquecidos da indústria dos videojogos. I mean, Trip what? You know, are you together? Trip enslaved me. And if I don't do what she says, she causes me a lot of pain. And if I still don't do what she says, she kills me. All right. It's just I always sort of fancied my chances myself with Trip, you know. But if there's something already between you, I'd respect that. I'm not the kind of guy to go muscling in. Pixie. She can hear every word we say. Enslaved assenta a sua história no relacionamento entre duas pessoas. Um homem, Monkey, e uma mulher, Trip. Este jogo apresenta na sua totalidade 3 personagens, as duas referidas anteriormente e uma outra de seu nome Pixie. Pixie apenas aparece na parte final do jogo, quando já se passou mais de 80% da sua totalidade, mas acaba por ser uma personagem marcante e com direito a DLC. Esta versão, Premium Edition, tem esse DLC como seu grande trunfo. Mas comecemos pelo início. Enslaved é uma história de amor, contada num estilo muito anos 80, mas que se passa no futuro. Após guerras consecutivas, a humanidade encontra-se à beira da extinção.
Robôs controlam tudo e são extremamente letais no confronto com qualquer forma de vida. Estranhas naves transportam humanos capturados em direção a uma estrutura em forma de pirâmide. Numa destas naves encontram-se presos os dois protagonistas, Monkey e Trip. Após o primeiro capítulo, o que não é mais do que um tutorial, Monkey é escravizado por Trip. O acto em si não apresenta maldade, pois Trip apenas pretende garantir a sua sobrevivência, e como tal, precisa de Monkey para que isso aconteça. Enslaved explora os contornos desta relação e a forma como esta evolui ao longo do tempo. Monkey é a força bruta, Trip é a inteligência. Juntos têm que lutar contra os robôs que não hesitarão em pôr fim às suas vidas. Monkey está dependente de Trip. Deixá-la morrer implica a morte imediata dele também. Os dois estão intimamente ligados e a narrativa vai centrar esta ligação de forma contundente até aos créditos finais. Infelizmente, não há muitos humanos com que interagir. O jogo vive e concentra as atenções em Trip e Monkey, não deixando mais ninguém desviar os holofotes. Isto, obviamente, até aparecer Pixie, o terceiro ser humano a fazer presença no jogo. Pixie é um ser, tal como o nome indica, meio repugnante, mas vai ganhando com o passar dos minutos o respeito, muito por culpa de um excelente trabalho vocal por parte do ator que lhe dá a voz. A história não é perfeita. Há lacunas que devem ser apontadas, tal como um final que deixa um pouco a desejar e alguma falta de mais interação com o mundo de jogo. Ver a relação de Trip e Monkey crescer é extraordinário, mas fazê-lo de forma tão isolada acaba por desgastar um bocado. A jogabilidade de Enslaved é provavelmente o seu calcanhar de Aquiles. Monkey usa um bastão para combater. Esse bastão é capaz de lançar balas de energia e é extremamente eficaz na luta corpo a corpo. O grande problema é que a nível de combos, o combate é uma miséria e isso traduz-se numa constante repetição do mesmo movimento. É inegável o desgaste que isto provoca em quem joga, chegando a um ponto em que não conseguimos evitar sentir momentos de frustração. A versão original joguei na PS3 e a nível de resposta pareceu mais do que aceitável. Esta versão foi jogada no PC e aqui há alguns momentos em que Monkey não responde como nós queremos. A câmara também apresenta momentos de completo descontrole. Estes fatores poder-se-iam tornar um problema de maior quando os quadros assumem uma jogabilidade suportada em plataformas, mas Enslaved não põe o jogador nesses quadros. Exceto em situações de ajuda a Trip, ou em que as estruturas possam desabar, a verdade é que Monkey nunca estará em perigo. O jogo não deixa que saltemos para o vazio, protegendo sempre o erro do jogador. Se por um lado isto ajuda a esconder os ocasionais problemas de resposta dos comandos e de câmara, não podemos deixar de sentir uma falta de responsabilidade nas diversas acrobacias, diminuindo assim a tensão e os níveis de imersão. Wow. This is intimate. Yeah. Well, at least I get to be on the inside this time. Monkey, would you mind shifting your left arm slightly? I don't really see how I can. It's just your hand is right on my penis. Enslaved projeta-nos para um mundo apocalíptico. A destruição é uma constante, o sofrimento uma realidade inegável, mas acima de tudo, o que mais se sente é a solidão de sermos das poucas pessoas ainda vivas.
Surpreendentemente, onde se poderia esperar cenários negros e cheios de pó, eis que surgem espaços verdes e majestosos. Enslaved não segue os padrões normais dos restantes mundos apocalípticos. Aqui a destruição pode ser vibrante e cheia de cor. A falta de ação humana fez com que a natureza emergisse novamente com toda a sua força. E agora, os edifícios e as planícies estão inundadas de vegetação. Um mundo extremamente belo e ao mesmo tempo uma lufada de ar fresco num período com tendências à escuridão. Os gráficos, obviamente, ressentem-se quando comparados com os jogos atuais. Mostram assim o seu desgaste, mas continuam de uma beleza muito própria. E chegamos, então, a um dos pontos altos do jogo, o soberbo trabalho por parte dos atores. Neste particular, Andy Serkis, o nome pode passar desapercebido, mas é o autor que fez de Gollum no Senhor dos Anéis, Lindsay Shaw e Richard Riddings são as verdadeiras estrelas do jogo. Nele, propriamente dito, obviamente que Andy e Lindsay chamam a atenção uma vez que representam Monkey e Trip. Richard Riddings passa um pouco ao lado, pois Pixie tem pouca participação. Mas a partir do momento em que o DLC Pixie's Perfect 10 entra em ação, tudo muda, e este ator toma conta por completo dos acontecimentos. Uma grata surpresa e a prova de que com pessoas competentes se conseguem realizar interpretações magníficas. It was the same thing day after day after day after... There had to be more to life than this. Well, that's when I saw him. A stranger in my yard. Hey, mister! Hello there! What kind of sap rushes to greet a piece of scrap metal? Not my finest hour. But out of darkness, there came light. The spark of a great idea. I don't have many of those babies. Out of all this junk, why not make my very own buddy? A companion, someone to talk to, keep me company. That was the answer. The mission I've been dreaming of. You got it. Pigsy was gonna build himself a friend. Fora fatos e outras coisas irrelevantes, a grande adição neste Premium Edition é claramente o DLC Pixie's Perfect 10. Já foi referido o excelente trabalho vocal por parte de Richard Riddings, e a verdade é que este DLC nos traz, para além disso, muita coisa boa e original. Primeiro, porque Pixie não é Monkey, e como tal, apresenta uma jogabilidade completamente diferente. E em segundo lugar, a história é narrada numa estrutura e imagem completamente diferentes do jogo original. A narrativa apresenta uma história simples. Pixie sente-se só e procura companhia. Para tal, decide criar um robô perfeito. O problema é que precisa de certas partes ou peças de difícil acesso. Assim, sendo tem que se aventurar e enfrentar os perigos escondidos, ou por outras palavras, muitos robôs assassinos. Mas Pixie não está sozinho. Tem um pequeno ajudante de nome Truffles, um robô voador que é provavelmente das personagens mais simpáticas criadas no universo dos videojogos. A narrativa de Pixie's Perfect 10 baseia-se nas peripécias dos dois, e tal como com Monkey e Trip, uma enorme relação se cria e mais uma bela história é criada. A nível de jogabilidade, tal como referido, tudo se alterou. Pixie é pesado e, portanto, apresenta pouca capacidade de fuga. O confronto, com mais de 2 inimigos num curto espaço, resulta normalmente fatal. Mas Pixie tem as suas armas, mais concretamente, uma sniper que também se usa como simples fuzil, e várias vezes artefactos que vão sendo desbloqueados à medida que avançamos na história. Estes artefactos são, por exemplo, um holograma que engana os inimigos e 3 tipos de bomba, uma destrutiva, outra imobilizadora e, por fim, uma curiosa surpresa, a que eu gosto de chamar a bomba amorosa, que não é mais do que uma bomba que transforma os inimigos que sejam atingidos por ela em amigos temporários, ou aliados, se preferirem. É um jogo diferente, com um estilo diferente, mas muito original e divertido, e com um trabalho de voz soberbo. É claramente um dos melhores DLCs que tive o prazer de jogar. Enslaved
Odyssey to the West Premium Edition não é um jogo para todos os gamers, especialmente para aqueles que se autodenominam hardcore. Enslaved vive da sua narrativa e do seu ambiente. São esses fatores de maior relevo e aqueles que definem a ligação a este jogo. Os personagens têm a capacidade de transmitir as suas emoções até nas simples expressões faciais. O trabalho dos atores é do melhor feito em videojogos, o que ajuda no processo imersivo. A jogabilidade deixa, como referido, um bocado a desejar e nota-se que o resultado final poderia ser muito mais diversificado e exigente. O final do jogo também não é tão intenso como se poderia prever, mas pode-se considerar aceitável. Em termos gerais, Enslaved é um jogo sólido e apelativo. A junção do DLC Pixies Perfect 10 fornece grande valorização na medida em que é uma experiência completamente diferente do jogo original. Em termos narrativos, o jogo é excepcional. Pigsy, you get to the control room and stand by. Monkey, you stay with me and buy me some time. We're coming. Okay. If I can trace the diagnostic systems and find a backdoor to the quantum encryption circuits, I can try to bypass the security systems and then... You know what? I'll just find out from the entire